Comitê Interfederativo, senhora Sueli Araújo, para permanecer à frente do auditório para proferir a palestra Apresentação da Governança do CIF, TETAC. Após a palestra, a presidente responderá a perguntas dos presentes. Vamos ver como é que vai ficar a projeção. Seria bom você informar todos que está do link. Você sabe qual é o link? O seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet. Eu peço para o pessoal me trazer o link para a gente informar. Fala para ele transmitir. Fala o link. Tem microfone. Se a senhora quiser falar aqui em cima, senão a gente põe o microfone. Talvez seja por causa do slide. Não é muito estreito aí para a senhora, não, presidente? É? Gostaríamos de informar que o link para assistir ao seminário pela internet é http://assiste.ibama.gov.br/8000/ibama. Repetindo, http://assiste.ibama.gov.br/8000/ibama. Com a palavra agora, a senhora Sueli Araújo. Bom, a minha missão inicial é mostrar para todos como funciona a estrutura de governança do CIF, juntamente com a Fundação Renova. Detalhes sobre cada um dos programas, os senhores vão ter nas diferentes sessões do seminário, em que cada coordenador de Câmara Técnica vai expor a situação dos programas. Eu vou explicar como funciona a estrutura de governança e algumas informações gerais de onde a gente está, né? Até que ponto nós chegamos nesse momento. Então, vamos lá. Esse é um resumo assim, da relação Comitê Interfederativo. Ele é formado, ele tem no seu apoio 11 câmaras técnicas, são órgãos consultivos, as decisões finais cabem ao CIF, aos 12 membros do Comitê Interfederativo. Então, as câmaras técnicas, elas auxiliam o CIF no desempenho de sua missão, que é o quê? É orientar os 41, agora 42 programas a cargo da Fundação Renova. Orientar, acompanhar esses programas, quem executa, quem detalha os projetos é a Fundação Renova. O CIF faz todo o acompanhamento, toda a fase inicial de formulação de diretrizes e o acompanhamento dos programas e depois a validação dos seus resultados, um a um. Então, o tempo todo, enquanto o TETAC perdurar, vai ser um trabalho conjunto, que nós temos um trabalho conjunto entre Comitê Interfederativo, suas câmaras técnicas e a Fundação Renova. A Fundação Renova é uma fundação de direito privado, eu não sei se todos sabem, depois vai ter uma sessão no seminário em que a fundação vai expor a sua composição, mas a fundação foi constituída pelas 3 empresas, a Samarco e suas controladoras, Vale, BHP Billiton. Então, ela é separada. A fundação é um órgão privado que ela foi constituída para tocar os programas do TETAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, que foi firmado entre a União, os estados e as empresas relacionadas à tragédia de Mariana. Vamos lá. Como é que é a composição do CIF? São 12 membros do Ministério do Meio Ambiente. Temos IBAMA na coordenação, IANA.
Ainda do governo federal participam Casa Civil e Secretaria de Governo, do governo de Minas Gerais, 2 representações, governo do Espírito Santo, 2 representações, 2 prefeituras, o prefeito Duarte, que estava na mesa inicial, o prefeito Silvério, de Rio Doce, que está aqui presente. Tem a representação dos municípios do Espírito Santo, uma prefeitura, e o Leonardo representando o CBH12. Então, são 12 membros. Nós fazemos reuniões ordinárias mensais, tem toda a programação prevista no site do Comitê Interfederativo, que fica na página do IBAMA. Tem ocorrido também reuniões extraordinárias. Agora, acabamos de fazer ontem uma reunião ordinária, daqui 15 dias temos uma extraordinária. Essas pessoas estão totalmente envolvidas no seu dia a dia, o tempo todo, tentando ajudar a esses programas correrem da melhor forma possível. Vamos lá. No TETAC, que área que a gente está pegando, né? Quais os municípios, qual a área que esses programas trabalham, né? Isso está guiado pelo próprio termo de ajustamento de conduta. Nós temos o que nós chamamos de área ambiental 1, que é a área mais diretamente afetada pela lama, pela deposição de rejeitos, e a área ambiental 2, que é uma visão mais ampla, pegando 39 municípios banhados pelo Rio Doce e pelos seus trechos impactados dos rios Gualache do Norte e Carmo. Em geral, esses programas, dependendo do programa, você vai fazer referência ou à área ambiental 1 ou à área ambiental 2, que é mais ampla. Por exemplo, o programa de 500 milhões de compensação em termos de saneamento básico para os municípios da bacia. Ele se aplica a esses 39 municípios, área ambiental 2. Então, cada um desses programas tem uma abrangência geográfica delimitada pelo próprio TETAC, pelo próprio termo de ajustamento de conduta. Vamos lá. Aqui a área de abrangência dos programas socioeconômicos, quais os municípios estão em Minas Gerais, quais os municípios estão em Espírito Santo. Nós temos debatido no CIF, em alguns programas, uma possibilidade de aplicação a partes de outros municípios. Isso tem que ser feito com muita cautela, porque tem que ter toda a base técnica para essa ampliação. Mas o CIF, programa a programa, discute também ajustes. Tem hora que o termo de ajustamento de conduta dá abertura para essa ampliação, tem hora que não. Então, isso é feito programa a programa. De qualquer forma, há uma delimitação geográfica bem clara de onde esses 42 programas se aplicam. Vamos lá. Aqui a questão das câmaras técnicas. O TETAC, ele não fala nas câmaras técnicas, ele fala nos programas. O TETAC fala em 41 programas, nós desdobramos mais um programa, a questão do monitoramento da qualidade da água para abastecimento humano. Então, a gente está trabalhando com 42 programas agora, o TETAC fala em 41, e ele não fala nas câmaras técnicas. O CIF criou essas câmaras técnicas, né? A resolução número 7 do CIF criou as câmaras técnicas permanentes e dispõe sobre sua competência, coordenação, programas afetos e a forma de funcionamento. Vamos lá. Aqui são as 11 câmaras técnicas. Nos programas socioambientais, Câmara Técnica de Gestão de Rejeitos e Segurança Ambiental, Câmara de Conservação e Biodiversidade, a Câmara de Restauração Florestal e Produção de Água, a Câmara de Segurança Hídrica e Qualidade de Água, e nos programas socioeconômicos, Câmara de Organização Social e Auxílio Emergencial, Câmara de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, Câmara de Educação, Cultura, Lazer e Informação, Câmara de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social, Câmara de Economia e Inovação, Câmara Indígena, que foi um pedido do pessoal do ministro do Meio Ambiente, logo que assumiu. Eu faço questão de ter uma Câmara específica para os indígenas e comunidades tradicionais. E a Câmara de Saúde, que é um desdobramento. Ela inicialmente estava junto com a Educação, Cultura e Lazer, e pelo volume, pela quantidade de questões afetas à saúde, nós resolvemos desdobrar, e hoje tem uma Câmara específica de saúde. Vamos lá.
Aqui é para tentar reforçar a interação entre essas câmaras. Cada uma delas responde por programas determinados, entre os 42 programas, mas elas trabalham com uma série de interfaces, né? Então, a questão do monitoramento de água tem a ver com questão ambiental, propriamente dita, com a restauração ambiental, mas tem a ver também com a saúde. Então, a gente tem, em várias dessas reuniões, a gente trabalha de forma interativa entre as câmaras, e tem ocorrido também reuniões intercâmaras. Cada uma dessas 11 câmaras técnicas faz pelo menos uma reunião mensal, tá? Às vezes, de alguns dias. Tem algumas câmaras que, em determinados meses, fazem 4, 5 reuniões, não é, Gisela? A Câmara de Segurança Hídrica ela é especialista em fazer discussões amplas, envolvendo um número grande de órgãos. Tá? Então, mas todas elas têm um trabalho admirável. Algumas começaram mais tarde, gente. Assim, logo que a gente assumiu a coordenação, a parte de controle em si da emergência do evento, ela chamava maior atenção para a Câmara que mexe com a gestão de rejeitos. Ao longo do tempo, todas as câmaras estão assumindo um ritmo de trabalho, né? As mais recentes, as criadas de forma de saúde, que acabou de ser desdobrada, a Câmara Indígena, tem câmaras que estão ainda com menor número de reuniões, mas agora todas elas estão tendo pelo menos uma reunião mensal. Na página do IBAMA tem um link para o Comitê Interfederativo. Lá a gente tem todos os detalhes, as notas técnicas, as decisões, está tudo disponível. A orientação é transparência de 100% em tudo o que acontece no CIF, tudo. Tá? Naquilo que a gente consegue, está indo de imediato, absolutamente tudo para a internet. Vamos lá. Aqui é um slide que eu roubei da Socorro, da Casa Civil. A Casa Civil nos ajuda a fazer o acompanhamento desses programas, tem dado um apoio assim, importantíssimo na questão do monitoramento mais global dos programas. Tá? E a Socorro usa esse slide para mostrar a complexidade que é essa estrutura toda de governança que foi montada. Então, tem cada uma das 11 câmaras técnicas com seus respectivos programas. Né? Então, nós temos, por exemplo, vamos ver se eu... Não, vou pegar aqui a lista, que está mais fácil, de ler quem coordena cada uma das câmaras técnicas. Então, só como exemplo, Câmara Técnica de Biodiversidade, coordenação, Instituto Chico Mendes, primeira suplência IBAMA, segunda suplência Instituto de IEMA do Espírito Santo. Câmara Técnica de Economia e Inovação, o INDE de Minas Gerais, coordena, Governo do Espírito Santo, primeira suplência, Prefeitura de Mariana, segunda suplência. A CTFLOR, que faz a recuperação florestal, coordenação IBAMA, primeira suplência, FEAM, Minas Gerais, segunda suplência, IEMA, Espírito Santo. CTOS, da parte do cadastramento e indenizações, coordenação, Ministério do Desenvolvimento Social, primeira suplência, Governo de Minas Gerais. A parte de rejeitos, gestão de rejeitos, é coordenada pelo IBAMA, nosso superintendente de Minas Gerais, o Belisário, que está aqui bem na minha frente. Então, é toda uma estrutura governamental, e dentro de cada uma dessas câmaras, você tem vários outros órgãos trabalhando. Nós fizemos, há 2 dias, uma contagem das organizações governamentais envolvidas nessa gestão, e o número é por volta de 70 organizações governamentais, entre União, Estados e municípios, e os comitês de bacias, que estão trabalhando nessas 11 câmaras técnicas. E essa estrutura, é muito importante destacar, ela não tem precedentes. Fazer funcionar uma organização que é composta por 70 órgãos, na prática, isso não tem precedentes, nem no plano nacional, nem no plano internacional. E isso que eu queria destacar, o esforço coletivo que está sendo feito, juntamente com a Fundação Renova, que é nossa parceira em todos esses programas. Tá? É importante consolidar a gestão desses programas sob a titularidade Renova. Uma coisa, as empresas que têm a ver com
o rompimento da barragem. Isso é outra coisa que vai ser gerenciada na Justiça. Os órgãos ambientais têm aplicado as sanções necessárias em relação ao rompimento. Só o IBAMA aplicou a Samarco 24 autos de infração. Tá? Eu acabei de confirmar 3 multas de 50 milhões na Samarco. Então, uma coisa é o que os órgãos ambientais fazem no exercício do seu poder de polícia. Isso não pode ser misturado com a gestão dos 42 programas na estrutura CIF Renova. Nós estamos nessa estrutura para fazer com que esses programas deem certo. A gente quer recuperar o meio ambiente, a gente quer indenizar as pessoas, a gente quer fazer que aquilo que ocorreu tenha resposta. Né? Uma coisa é o lado punitivo. No CIF Renova não é o lado punitivo. O CIF Renova é a gestão de programas e fazer com que esses programas tenham um resultado. Essa é a lógica. Né? E isso é uma parceria muito importante. Tá? Uma parceria entre os órgãos governamentais e a Fundação Renova. Vamos lá. Aqui é um fluxograma de como é que a gente faz. Depois disso, vai ser disponibilizado no site. Isso é um anexo de uma das deliberações do CIF. Como é que funciona em resumo, gente? A Fundação Renova ela tem um plano trienal. Esse plano ele é dividido, ele tem previsão de metas em relação a cada um dos programas do TETAC. O CIF, o Comitê Interfederativo, a partir de propostas das câmaras técnicas, ele aprova diretrizes para esses programas. Tá? Aí, a partir dessas diretrizes, a Fundação Renova detalha os projetos, detalha as ações, mostra para o CIF, a gente acompanha se esses projetos são suficientes para cumprir o que está no TETAC sobre os programas, aceita ou não. Né? E depois, quando o programa está em andamento, a gente vai monitorando. Tudo isso tem o auxílio também de uma auditoria independente que foi contratada para acompanhar a questão de cada um dos programas. Essa auditoria, Ernst Young, ela discute os indicadores, né, com as câmaras técnicas do CIF e com o próprio CIF e com a Fundação Renova. Então, cada um desses 42 programas tem indicadores específicos para a gente dizer se o programa está sendo cumprido ou não. Tá? Então, tem indicadores técnicos que vão ser decididos em relação a cada um dos programas. Há programas em que a gente está na fase ainda da concepção. Há programas em que a gente já avançou para a fase de construção de indicadores. Os programas relacionados à recuperação de infraestrutura, o Wesley está presente, a gente já tem trabalhado na questão de indicadores e de a auditoria já começar a auditar. A partir daí, a auditoria manda os resultados da auditoria para o CIF e o CIF valida ou não tudo aquilo. A última palavra é do Comitê Interfederativo. O programa está sendo cumprido ou não. O gasto ele foi efetivo ou não. O TETAC prevê montantes de recursos mínimos por ano para serem aplicados, e o CIF vai dar a palavra final se esses recursos foram aplicados corretamente nos programas ou não. Então, é um trabalho de anos pela frente, é uma estrutura bastante complexa, mas estamos todos totalmente empenhados, os diferentes governos, o Comitê do Doce, os municípios atingidos, em fazer com que isso funcione. É preciso entender que são programas, parte deles vão levar anos. Tá? Muitas vezes, a imprensa simplifica a leitura desses programas, principalmente a imprensa, e demanda resultados em que, tecnicamente, você não pode cobrar nessa fase. Eu não recupero as margens das áreas atingidas em 2 anos, gente. O programa de recuperação florestal é, no mínimo, de 15 anos. Eu não faço o manejo daquele volume de rejeitos em 2 anos. Nós acabamos, em rejeitos, por exemplo, o que já foi feito até agora? Foram reforçadas as estruturas remanescentes, foram construídas as estruturas de controle adicionais, estão prontas. Hoje não tem mais risco sobre a barragem de Candonga. Hoje a gente tem certeza que outro desastre no local não vai acontecer mais. E nós acabamos de aprovar o plano de manejo de rejeitos, que vai dizer como que a Renova vai tocar todo esse manejo daqueles rejeitos ao longo dos anos. Tudo isso é uma tarefa enorme. Né? Recuperação florestal.
né? O que foi feito até agora? Foram protegidas 511 nascentes, a previsão é 5.000, mas no período, 500 por ano, os 500 que estavam previstos para 2016 foram protegidas. O que mais se fez na parte de recuperação florestal? Se aprovaram as diretrizes para o programa de recuperação de 40.000 hectares. O CIF trabalhou tecnicamente, vai ser programas baseados em pagamento de serviços ambientais, e aprovou diretrizes, e está, junto com a Fundação Renova, desenhando os detalhes de como que isso vai acontecer na prática. Hoje, a recuperação florestal, o que você tem de plantio na margem dos rios, é um plantio fundamentalmente de contenção, para não ir mais rejeito para a calha do rio. O plantio de recuperação está sendo debatido agora. Então, tem todo um trabalho técnico que, pela questão do tempo ecológico mesmo da recuperação, ainda vai demorar alguns anos. Não adianta querer sobrevoar a bacia e ver tudo verde como era antes. Isso não existe, gente. As árvores, elas demoram para crescer. Tá? Precisa entender a complexidade de cada um desses programas. Tá? Câmara Técnica de Organização Social, dos cadastros e indenizações. O que foi feito até agora? Nós temos cerca de 8.000 famílias já recebendo, com cartão do auxílio emergencial. Nós temos validados pelo CIF, porque a Fundação tem um número enorme de cadastros já feitos, mas o CIF valida todos esses cadastros, olha esses cadastros e dá ok, um a um. Tá? E, quando tem problema, devolve para a Fundação e fala assim, esse aqui está com problema. Nós já validamos, ontem nós validamos o 9º lote, se não me engano, já são cerca de 15.000 famílias com um cadastro validado para fins de indenização. Tá? Tudo isso envolve um esforço coletivo muito grande. A Fundação Renova tem 30 postos de atendimento só para o cadastro na região. Tá? Então, é importante deixar claro assim, o tamanho de todo esse desafio. Tá? Vamos lá. É a linha do tempo, vamos ver se eu consigo chegar mais perto. É só um exemplo. Nós ontem chegamos à deliberação cadê o Renato? 103? Renata, 103? Nós temos 103 deliberações do CIF aprovadas nas suas reuniões. Isso são diretrizes para a Renova relativas à execução dos programas. Né? Ontem passamos, na reunião de ontem, passamos da marca da 100ª deliberação. Eu fiz uma linha do tempo, vai estar ruim de ler, porque está muito pequeno, mas é só a aprovação da deliberação 1 sobre o próprio regimento do CIF. Depois, as primeiras deliberações, tinha muita coisa voltada à gestão dos rejeitos pela Samarco e em relação à proteção da barragem de Candonga. E nós passamos, quando nós estávamos no meio de 2016, existia um risco bem claro à barragem de Candonga, então ocorreram uma série de deliberações ligadas à questão da dragagem, a cobrar a agilidade na dragagem. Então, teve toda uma fase inicial de trabalho, de preocupação de conter a emergência, de não ter, de acabar com o evento assim, em termos emergenciais, e para poder depois começar a gerenciar seus efeitos. A partir daí, nós já começamos a aprovar deliberações ligadas à orientação de como fazer o cadastro, de como incluir quem estava impactado ou não na parte social. No meio, mais ou menos, desse marco temporal, tem a aprovação das diretrizes para o programa de recuperação florestal com pagamento de serviços ambientais. Diretrizes, tem uma importante, que são as regras para a divisão de recursos dos 500 milhões de compensação para saneamento, a divisão entre os municípios, quanto cada um teria direito. Isso foi um esforço grande de trabalho junto com cada um dos membros do CIF, mas também com os próprios municípios, para chegar a um consenso como fazer essa divisão dos 500 milhões previstos no TETAC para saneamento básico. Mais recentemente, eu chamo a atenção a aprovação do plano de manejo de rejeitos, a aprovação da área de cadastro para efeitos de... Nós incluímos alguns municípios que não estavam no TETAC e pedimos para a Renova, quer dizer, na verdade, demandamos da Renova formalmente, não é um pedido, requeremos da Renova
que faça o cadastro também num número adicional de municípios que, em nosso ponto de vista, principalmente os pescadores podem ter sido afetados, o comércio. Então, na parte socioeconômica, nós achamos que o cadastro teria que ser um pouco mais amplo. Foi feita a deliberação nesse sentido. E estamos caminhando, gente, passando aí da 100ª deliberação. É um conjunto complexo de normas. Na verdade, isso funciona como se fosse uma lei interna, né? Para a Renova cumprir. Mas é necessário, diante do tamanho dos programas, do desafio que a gente tem pela frente. Eu acho que eu tinha... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos lá. Para aí? Acho que, assim, em termos de resumo, né, cada Câmara Técnica vai expor seus resultados e desafios. O que eu considero mais importante, eu, pessoalmente, em termos de resultados até agora? Bom, o próprio funcionamento do CIF é um ganho enorme, histórico, no meu ponto de vista. A parte de controle do evento, da emergência, de conseguir ter construído as estruturas de controle, de reforço das estruturas, para conter a lama naquela região dos 115 quilômetros de rio, que vão entre Fundão e Candonga, é um avanço muito grande. A parte de todas essas deliberações técnicas, programa de saneamento, programa de restauração florestal, o detalhe técnico que chegam a essas deliberações, todo esse envolvimento nos técnicos para chegar em diretrizes corretas e consistentes é outro avanço. A gente acabou de inaugurar, em julho, 56 estações telemétricas de monitoramento de qualidade da água na bacia. Hoje, o Rio Doce é o rio com o sistema mais moderno de acompanhamento da qualidade de água no país. Tá? Não tem nada parecido no restante do país. Isso é relato da própria Agência Nacional de Águas. Hoje é o rio mais bem monitorado. Tá? A questão dos cadastros, o número de cadastros validados pela Câmara de Organização Social, na verdade, ela analisa e o CIF valida, também é um trabalho hercúleo. Tá? Então, tem a questão dos programas de infraestrutura conduzidos lá por Minas Gerais, limpeza da área, reconstrução de pontes, reconstrução de casas. Tem todo um esforço coletivo que eu espero que os senhores fiquem em cada uma das câmaras técnicas e vejam todos os frutos desse trabalho. Tá? Tem muita coisa pela frente, porque tem anos ainda de programa pela frente. Mas é isso que a gente queria deixar claro, queria mostrar para os senhores. Espero que o seminário seja bem produtivo.